Enquanto vão assinando, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, é no precioso e bendito nome do Senhor Jesus que nos encurvamos ante o Senhor. Como foi cantado aqui, Senhor, o que nós merecíamos não era nem morrer, nem ter nascido, mas o Senhor nos trouxe a este mundo para um propósito. Obrigado pela paciência, pela misericórdia, pela longanimidade, por nos suportar, Senhor. Muito obrigado por tudo, Jesus. Tu sempre serás louvado, engrandecido, bendito pelos nossos lábios. E não importa onde estejamos, que nunca venhamos nos envergonhar de te exaltar, porque és merecedor. Eu peço nesse instante que perdoe as nossas faltas desta tarde, onde temos falhado em pensamentos, atitudes, palavras. Tende misericórdia de nós. Como muito obrigado por trazer cada vida preciosa a este humilde lugar. E como já temos sido abençoados até aqui, Senhor, abençoe-nos no decorrer deste culto, através da meditação de tua santa palavra. Como abençoe cada vida que irá, meu Deus, assistir este vídeo, que seja alcançado por essa unção, por essa comunhão que estamos tendo aqui, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Apocalipse capítulo 6. Glória a Jesus. Verso 9. A seguir. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haveriam de ser mortos como eles foram. Amém. Podem se assentar. Como os irmãos notaram nessa leitura, como nós vimos nos demais selos, não teve animal, não teve cavalo, como nós terminamos, né? O quarto selo, com um animal, né? Que simbolizava uma águia voando. E ali foi aonde Deus, por sua misericórdia, concluiu a sua obra. Porque a águia é uma das aves que mais enxerga. É a época da visão espiritual. Eu digo uma coisa aos irmãos, nesta era que estamos vivendo, você só é enganado se você quiser ser enganado. Não tem como você ser enganado. É só você orar a Deus e você pedir a Deus, porque a unção que está sobre esta era é a unção de enxergar, de ver. Como Jesus diz: bem-aventurados sois vós que têm olhos e podem ver. E esse ver é o ver espiritual. Então, se você está sobre essa unção, né, que é a unção do quarto selo ali, que foi o quarto cavaleiro, que era a unção da morte. Quando o diabo uniu os 3 cavalos, o branco, o vermelho e o preto, e misturou todos eles e fez o amarelo doentio, que é a morte espiritual, onde Satanás pegou a Bíblia e através dela para tentar matar o povo, como está lá em Mateus 24, que se possível for enganaria até os escolhidos, mas não pode enganar um escolhido. Por que não pode enganar os escolhidos? Porque em contrapartida, Deus também tem uma outra unção. E essa unção é da visão da águia. E essa águia, o mais importante, irmãos, que ela não está presa. É uma águia voando. Guarda isso no seu coração. Desde que eu li esta mensagem, eu recebi ela por revelação, eu nunca deixei ninguém amarrar os meus pés. Eu nunca deixei ser preso por capricho de ninguém, espiritualmente falando. Essa mensagem, ela veio para nos libertar de qualquer prisão espiritual
e de qualquer prisão denominacional e de qualquer capricho de quem quer que seja. Essa mensagem veio para a liberdade. Foi a coisa que o profeta mais defendeu, é a liberdade cristã. Você ter o direito de ouvir a palavra de Deus, de você crer na palavra de Deus, e você ir aonde o Espírito Santo te guiar, aonde o Espírito Santo te dirigir, porque você tem visão, você tem discernimento. E uma coisa interessante, irmãos, a águia, ela tanto sobe, como ela desce com facilidade. Uma águia lá em cima é capaz de ver um rato embaixo aqui se locomovendo. Mas ela também, na hora das tempestades, ela sabe descer, esperar a tempestade passar e depois subir. Tem águias aqui nesta noite? Louvado é o nome de Jesus. Então o quarto selo termina aí, né, com o cavalgar desses 4 cavaleiros e também esses poderes que Deus enviou para que assim o povo de Deus fosse defendido. Então, quando vier uma prova, quando vier uma luta, não desanime, não se prostre. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas você fique sabendo que a Bíblia diz que junto com a prova Deus manda ao escape. Ele deixa uma saída para você. É só você olhar e você verá que há uma saída para você. Você não está só nessa peleja. Ele sempre está com você. Louvado é o nome de Jesus. E quando abriu esse 5º selo, já não se viu mais cavalo, já não se viu mais seres viventes, como na visão de Ezequiel, que viu esses mesmos animais, não é? Mas agora o que nós vimos foram almas que estavam debaixo do altar, não é? Bem, agora só um minuto, vamos verificar, olha, essas não são as almas da igreja noiva. Uma coisa que vamos aprender. Esses que estavam debaixo do altar, clamando, até quando, ó Senhor, não vingas o nosso sangue? Olha para você ver o que é a visão de um profeta. Ele disse, isso não poderia ser a alma da noiva, dos mártires que morreram por causa do testemunho de Jesus Cristo. Você verá que tem uns que morreram pelo testemunho do que criam, da palavra, e outros pelo testemunho de Cristo, da palavra e de Cristo. Essas vidas, essas almas que estavam debaixo do altar clamando e chamando por vingança, não poderia ser a noiva. Por quê, pastor Paulo? Por quê, irmão Brana? Porque o profeta diz, a Bíblia confere, a noiva nunca clama por vingança. Entende? Jesus, quando estava na cruz, ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Estevão, antes de adormecer, ele diz, Senhor, não lhes impute este pecado. Compreende? Porque é o amor fraternal. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo pode perdoar, tudo supera. E é esse amor que Deus quer que chegue ao seu coração e ao meu coração. Para isso estamos crescendo na estatura de um varão perfeito. Então a noiva, ela não clama por vingança. Agora os judeus clamam por vingança. Então estas vidas que estavam clamando, aqui vamos seguir lendo e o profeta vai dizer, né? As almas debaixo do altar, veja clamando, até quando, Senhor, até quando? Permita-me ler novamente, de modo que entendamos corretamente. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e pelo amor do testemunho que deram, por o que eles criam. Veja, a palavra de Deus e o testemunho que deram agora, não se mova daí, só um minuto e veja. E clamavam, até quando, dominador? Até quando? Está vendo? Verdadeiro e santo, julgas e vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo. Porque foi dado a eles uma grande vestes brancas, e dito que repousasse. Porque eles não morreram sob o sangue de Cristo. Eles morreram sob a lei de Moisés. Porque quando você aceita Cristo Jesus,
é-lhe dada esta veste branca. Quando você parte com ela já. Porque essas são a justiça dos santos. A partir do momento que você crê no Senhor Jesus Cristo, Ele te justifica, é-lhe dada uma veste branca. É por isso que a Bíblia diz: oxalá que quando Ele voltar te acha vestido e não nu. Lembra do que diz a Escritura? Agora esses aqui estavam nus e foi-lhes dado vestes brancas. Por quê? Porque eles morreram sobre a lei. Eles não morreram sobre a graça. Eles não morreram sobre Cristo, mas pelo testemunho que deram. Na época de Hitler, na época de toda aquela perseguição, muitos judeus sinceros ali morreram defendendo o que eles criam. E estas vidas sendo eleitas, eles foram para debaixo do altar de Deus. Mas o negócio deles é olho por olho, dente por dente, é vingança. O negócio é o seguinte: até quando o senhor não vai vingar? Em outras palavras, olha o que Hitler fez. Olha o que esses endemoniados nos fizeram. Nós morremos testificando que Moisés era real, que a lei era real. E onde é que está a justiça? Onde é que está a vingança? E Deus dá-lhe umas vestes compridas. Pede para eles repousar, até que o número dos seus conservos, dos seus irmãos, se complete. E quem eram esses seus conservos e dos seus irmãos que se complete? Aí o profeta vem e diz, isso entra as 70 semanas de Daniel, onde a Bíblia disse que o sacrifício foi quebrado na metade da semana. Se você notar, Jesus Cristo teve somente em torno de 3 anos e meio de ministério. E a 70ª semana de Daniel, porque eram 70 semanas, elas não foi completada. Então ficou 3 anos e meio ainda para se completar. Mas quando isso aconteceu, Paulo escrevendo aos Romanos, e o profeta vai citar aqui, a Bíblia diz que o endurecimento veio a Israel em parte. Não veio para todos, tanto é que a igreja primitiva, a maioria da igreja primitiva era composta de judeus. Tanto que Deus exorta até aqueles que se dizendo-se judeus e não era, e eram mentirosos. Porque na igreja primitiva, quando falava que era judeu, eles eram elogiados. Eles eram benquistos, porque sempre eles tiveram isso. O próprio Jesus disse em São João 4, quando conversava com a mulher do poço, a salvação vem dos judeus. E então eles se sentiam exaltados, e muitos se faziam de judeu na igreja primitiva para ter alguns privilégios. Mas, quando passou aquela fase ali, então Deus cessou o sacrifício. E ali, cessou com a lei, cessou de tratar com os judeus. É como que se pegasse, abrisse um parêntese e no meio colocasse um tempo para os gentios. O endurecimento veio em parte de Israel até que a plenitude dos gentios entrasse. E aí o profeta coloca a pirâmide com as 7 eras, com 7 mensageiros, com 7 tempos. Louvado seja Deus. E aí o que acontece? Quando Deus termina também com os gentios, essa pirâmide é tirada. Era como aquelas expressões que a gente aprendia na 5ª série, na minha época, onde você usava a chave, usava o cochete, usava o parênteses, você ia resolvendo um por um. Aí é tirado esse parênteses. A igreja sobe, e aí Deus tem que terminar com os judeus. Esses 3 anos e meio que ainda falta. Da 70ª semana, que são os 3 anos e meio que as 2 testemunhas de Apocalipse 11 virá profetizar sobre Israel, e serão mortos. E os 144 mil também serão mortos, serão 12 mil de cada tribo. Por isso que num dia só, Paulo disse que eles seriam salvos como uma nação, porque seria 12 mil de cada tribo. E quando isso acontecer, meus irmãos, então o número dos seus irmãos são completados. E aí então virá a vingança, porque aí a noiva já subiu. A noiva está nas bodas, enquanto Deus trata com o restante, com o remanescente de Israel aqui embaixo, através das 2 testemunhas. E é parte da igreja passado pela tribulação, através da besta, perseguindo, assolando, matando. Jazerão os seus corpos na praça da cidade santa. Festejarão e se alegrarão por ter matado essas testemunhas que estavam atormentando a eles, com os mesmos sinais que Moisés e Elias fez.
Tanto que em algumas mensagens o profeta chega a dizer que poderia ser Elias e Moisés mesmo, porque eles foram vistos no Monte da Transfiguração, em Mateus capítulo 17. Em outra mensagem ele diz, pode ser algum outro homem comum. Isso não vem em questão, isso é irrelevante. A questão é, a profecia se cumprirá. Deus irá tratar com esses 144 mil e eles serão assinalados com o mesmo Espírito Santo que eu e você somos assinalados. O profeta diz, eles receberão o mesmo evangelho que nós recebemos. E quando ele chegar lá e essas duas testemunhas provar que o Cristo que eles mataram na cruz era o verdadeiro Messias, diz que eles irão prantear, irão chorar, como se tivesse perdido um filho único de uma família. E perguntarão para ele, quando ele se manifestar a ele, de onde vieram essas feridas? Ele disse, eu fui ferido na casa dos meus amigos. Em outras palavras, eu era o Messias que vocês desprezaram. Eu era o Messias que vocês mataram. Mas não ficais triste, não ficais aborrecido. Como José falou para os seus irmãos, não pesai isso sobre o vosso coração, porque enquanto vocês estavam endurecidos, enquanto vocês me jogaram no calabouço, enquanto vocês me venderam por 30 moedas de prata, me colocaram na cruz, enquanto isso Deus estava fazendo um meio para salvar vidas, para salvar um povo gentil que antes era considerado como cachorros. Não é digno tirar o pão da mesa do seu senhor e dar aos cachorrinhos. Nós éramos considerados cachorros, nós éramos considerados imundos. Quando em Atos capítulo 10, a Bíblia diz que Deus desceu aquele lençol atado pelas 4 pontas, e ali no meio daquele lençol, daquele vaso que era como um lençol, toda a sorte de animais quadrúpedes, ali havia porco, ali havia cachorro, ali havia tudo quanto é animal imundo. E você sabe por que Deus estava mostrando aquilo? Porque ele teria que entrar na casa de Cornélio, que era um gentil, que para os judeus era imundo. E quando Pedro disse, a voz lhe ordenou, mata e come, Pedro. E ele disse, Senhor, nunca entrou na minha boca coisa comum e imunda, como é que o Senhor quer que eu mate esses animais e como? Aleluia! E esses animais era você, era eu que representava, era Cornélio e a sua casa, eram os seus parentes. E ele disse, a voz que procedeu do céu, irmão, do céu, disse para ele, por que você chama comum e imundo o que eu santifiquei? E então quando eles começaram a prantear, quando eles começaram a chorar, porque você sabe que quando José se deu a conhecer os seus irmãos, eles ficaram chocados. Eles perderam o chão debaixo deles. E falou, vocês estão vendo? Por isso, irmãos, quando o diabo trabalha, como ele tem trabalhado, ele vai continuar trabalhando. Nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Não é contra nenhum irmão, não é nem contra uma irmã, é contra o diabo. Porque muitas vezes as pessoas nem sequer sabem o que estão fazendo. E os irmãos de José não sabiam que o que eles estavam fazendo era um propósito de Deus. Mas quando José tirou aquele turbante egípcio, com a cabeça rapada, como era o costume dos egípcios, parou de falar em egípcio e começou a falar em hebraico, e disse, eu sou José, o vosso irmão, que vocês venderam para cá. Mas antes disso, José ficou como estranho para eles, como hoje Jesus está como estranho para eles. Você vê os rabinos dando entrevistas, eles disseram, não, esse Yeshua foi um grande homem, mas ele não é o Messias, eles estavam vedados. Por quê? Porque José estava falando na língua egípcia, com o tradutor. E eles não sabiam que José entendia a língua deles. Mas quando José começou a pôr prova sobre eles, um virou para o outro e falou assim, você sabe o que é isso aí? É Deus requerendo o sangue do nosso irmão. Agora imagine o José ouvindo aquilo. Imagine o José escutando aquilo. A Bíblia diz que uma hora ele teve que se retirar e ir lá para um canto e chorar. Chorar, lavar o rosto e voltar. Aí quando ele se deu a conhecer, disse, eu sou José. Em vez de eles se alegrarem, eles se congelaram. Falou, não, peraí. Agora nós estamos mortos. José disse, não fica assim, meus irmãos. Se vocês não tivessem me jogado naquele calabouço, se vocês não me tivessem me vendido para Potifar, se vocês não tivessem feito o que vocês fez, você estaria morto hoje. Vosso pai estaria morto.
as nações em volta estariam mortas. Mas Deus fez todo esse percurso, colocou ódio em vocês, fez com que aquela mulher mentisse, me colocou na prisão. Sofri igual um condenado, fiquei anos e anos dentro daquele calabouço, dentro daquela prisão, sem dever nada. Mas uma coisa, meus irmãos, eu sabia, Deus era comigo. Essa é a coisa mais importante. É que você tem que saber que entre você e Deus está tudo certo. E aí o resto é o resto. O resto é o resto. E ele disse, vocês não pesem o vosso coração, porque isso aí foi preservação de vida. E aí eles foram lá e abraçaram, e choraram, e choraram, e choraram, e se alegraram. E aí voltaram felizes e falaram para Jacó, teu filho vive. Esse o quê? Ele disse, não, acho que procede. Como é que nós vamos falar para o pai agora? Mentirosos, descarados. Mas eles voltaram felizes. Nosso irmão está vivo. E ele, irmão, pai, ele é o segundo no Egito. Ele é o segundo no Egito. Somente no trono, Faraó predomina, mas o resto está na mão de José. E nesta noite, Deus só predomina no trono, enquanto o corpo de Jesus faz intercessão. E o Todo-Poderoso está lá no trono. Mas sem Jesus, não movia um cão, movia a língua no Egito. Aonde José passava, todos os joelhos se dobravam. Nada poderia ser feito sem José. E o que isso nos faz lembrar? De Atos capítulo 4, verso 12. Em nenhuma outra salvação. Porque debaixo do céu, nenhum outro nome é dado para que possamos ser salvos, a não ser o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí então, quando Deus terminar e arrebatar a sua igreja, ele volta a tratar com esses 144 mil. Então é isso que o profeta está dizendo. Estas almas que estão clamando, até quando ao Senhor? Não se trata da noiva. Seguindo aqui ele diz, né? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos, que haveriam de ser mortos como eles foram. Agora, porque eles, nesta ocasião, se você notar, este quinto selo sendo aberto, veja, a igreja se foi. Simplesmente não pode ser almas debaixo da igreja primitiva. Agora, por favor, se for para vocês me darem atenção a isto, deve ser agora, porque esta é uma grande controvérsia. De modo que quem ouça atentamente agora, e vocês estão com seus papéis a escrever agora, quero que notem. Agora, estes não podem ser estas almas, porque as almas dos justos martirizados e o povo justo, a igreja, a noiva, já foi levada para cima. De modo que eles não estariam debaixo do altar, eles estariam na glória com a noiva. Agora, observe, porque eles foram no arrebatamento. No capítulo 4 de Apocalipse, eles foram arrebatados. Agora, quem são estas almas então? Essa é a coisa seguinte, como nós vimos aqui, são os 144 mil, né? São os judeus que morreram durante a perseguição de Hitler do passado, que estão lá aguardando os 144 mil também ser martirizados para ser completado. Aí serão completados o número dos seus conservos, dos seus irmãos, e aí então Deus encerrará com eles. Compreenderam, meus irmãos? Paulo disse: se algum outro, até mesmo um anjo, pregasse um outro evangelho, porque não quero, irmãos, que ignoreis. Agora, só finalizando com a escritura, o segredo. Para que não presumais de vós mesmos, aí está, o endurecimento veio em parte sobre Israel até que cumprisse a plenitude dos gentios, que a plenitude dos gentios houvesse entrado. Então, eles tinham que ficar lá, eles tinham que esperar. E aí você me pergunta, mas e os mártires da glória, e os mártires que morreram em Cristo estão aonde? Nessa mesma mensagem, o quinto selo, o profeta disse que os viu. E eles estão cada um em suas dimensões. Amém? Cada um em seu tempo. Eu creio que os irmãos entendam, porque às vezes nós olhamos o céu
e vimos o céu como se fosse assim algo... O céu, irmão, é como aqui a terra. Tem as dimensões, tem as habitações, tem as regiões. Tanto que a Bíblia fala dos anjos que deixaram as suas habitações. Estão compreendendo? Foram reservados à negrura das trevas. Então lá, eles não vivem tudo embolado. Cada um tem o seu principado, cada um tem os seus quartéis, tem as suas localizações, chama legiões. E nesse lugar do descanso também, chamado paraíso, o irmão Branham não viu o povo de Paulo. Ele não viu o povo de outros mensageiros. Ele viu somente o seu povo. Eles estão cada um em sua dimensão. E os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Se você for ler 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia diz que a ressurreição acontecerá, mas cada um por sua ordem. Você já pensou nisso? Então quem vai ressuscitar primeiro? Os cristãos que morreram na 7ª era agora. Eles ressuscitarão primeiro. Aí depois, os da 6ª era, até chegar na era de Paulo, cada um por sua ordem. Vão se levantando, vão se saindo do túmulo, nos seus corpos glorificados. Amém? Pode aparecer e desaparecer. Compreende? Eles tanto podem aparecer como Jesus fazia com os discípulos, num corpo glorificado. Ele passava a parede de um lado para o outro, não precisava usar a porta, e mesmo assim sendo matéria. Ele era tangível, ele era tocado, ele comeu com eles. E de repente você poderá estar sentado em casa, quando pensar que não, alguém puxa a cadeira, você olha, foi seu pai que partiu. Jovem entre 20, 22, 23 anos, seu irmão, seu parente. Mas para isso acontecer, você tem que ser um dos tais. Porque eles vão se unir conosco para subir a encontrar o Senhor nos ares. Então, se você não é um dos tais, você não vai poder ver eles também. Eles vão aparecer para outros, mas não para você. Mas eu quero que eles apareçam para você. Eu quero que você seja um dos tais. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aí você vai reconhecer, e o profeta chega a dizer, ele dá até ele faz até uma brincadeira, ele disse, e você me reconhecerá pelo sorriso que eu te der. Não é? Eu creio que todos vocês já viram foto do profeta quando era jovem. Então ele disse, quando eu olhar para você e eu sorrir, você vai saber que sou eu. E se eu morrer primeiro, primeiro do que vocês, então vocês vão reconhecer pela minha carranca. Quando aparecer aquela carranca onde eu estou sério, você diz, não, aquele ali é o velho Paulo que conseguiu. Né? Tá jovem, tem cabelo, não tem ruga mais, é ele. Mas só pela carranca dele dá para reconhecer. Amém, meus queridos? Esse tempo vai chegar. E nós estamos aproximando-se disso. Nós estamos à porta disso, irmãos. Essas almas que estão debaixo do altar estão clamando. Até quando? Até quando? Porque eles estão lá esperando. Eles querem vingança. E essa vingança vai acontecer. E Deus vai fazer justiça, sim. Porque Deus é justo. Mas enquanto isso, Ele precisa que a plenitude dos gentios entre. E o que é que nós estamos fazendo aqui nesta noite? Nós estamos procurando crescer na graça, no conhecimento, na fé. E ao mesmo tempo, de alguma forma, tentando trazer alguém que, quem sabe, seja o número também, o nome de alguns que ainda falta, que tem que entrar. Então não perca tempo, por favor. Você que ouve a palavra, que o seu coração fica gostoso, sabe quando você ouve algo que você fica alegre dentro de você? Isso é uma prova de que você é de Deus. Deus gosta de você e você gosta de Deus. Vocês dois se amam. A única coisa que você tem que fazer, quando um rapaz gosta de uma moça e uma moça gosta de um rapaz, a única coisa que você tem que fazer é tomar iniciativa. E essa iniciativa era dizer, você aceita namorar comigo? Você aceita orar comigo para nós vermos se isso dá casamento? Então nessa noite, se você gosta de Jesus, Jesus gosta de você, quando fala de Jesus, você fica feliz, você fica alegre. É porque Jesus gosta de você e você gosta dele. Então, toma uma decisão. Toma uma decisão. Amém? Com as cabeças curvadas, os olhos fechados. Bem reverente agora.
Senhor, eu sei que tem muitas pessoas aqui que por causa de circunstância, de problemas, de dificuldade, eles têm retardado isto. Mas quando a palavra de Deus é pregada, lá no fundo, naquele lugar que só o Senhor anda, eles sabem e eles dizem: isso tudo é verdade. Como esse Jesus é tão bom, é maravilhoso. Como esse Jesus é glorioso. Quem dera eu pudesse ter isso também. E eles não sabem, Senhor, que o Senhor os ama tanto, que morreu por eles, que deu a sua vida por eles, e que o Senhor gosta deles, ama eles. E a única coisa que eles têm que dizer é só: eu te aceito. E o demais, Ele vai fazer. Ele vai completar. O que tiver que ser feito, o Senhor vai fazer. Se é circunstância, se é problemas. O que é passado, passou. É da agora em diante, vai, não peques mais. Faça essa decisão nesse coração, Pai. Alguns aqui já decidiram. Estamos orando para o Senhor preparar a hora para o seu batismo. Mas porventura, Senhor, há mais alguém aqui nesta noite que ainda não fez essa decisão? E lá no fundo da sua alma disse: eu não vou sentir vergonha hoje, porque ele morreu nu na cruz e não teve vergonha de morrer por mim. E eu também não vou ter vergonha, não. Eu vou levantar minha mão e vou dizer: eu aceito a Jesus Cristo como Salvador pessoal da minha alma. Será que teria alguém aqui nesta noite, Senhor, que gosta do Senhor, que ama o Senhor e diz: eu te aceito? Aceitaria o Senhor esta vida? Jesus tem 3 mãos levantadas. Tem mais alguém? Ali mais uma. Oh, louvado seja Deus. Isso é maravilhoso. Você que já decidiu, tudo bem? Ah, meu Deus, que coisa abençoada, que coisa maravilhosa. Toma eles em tuas mãos. Eu sei que o Senhor está aqui em espírito, mas vá até ali e abrace eles e diga: seja bem-vindo, meu filho, seja bem-vinda, minha filha. Tu és meu, eu morri por você. Não se envergonha de mim, porque eu nunca me envergonharei de ti. Quando todos se desprezarem, eu estarei do teu lado. E mesmo quando você morrer, eu estarei lá do outro lado do rio, naquela brisa gostosa, te esperando. E dizer: vinde bendito de meu Pai, entrai para o repouso que te está preparado. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso, completa esta obra, Jesus. Toma eles em teus braços e recebe eles gostoso. Cada gota de sangue que derramaste naquela tarde não foi em vão, Senhor. Ela ainda está fazendo efeito aqui nesta noite. Está salvando vidas, redimindo vidas, libertando vidas. Toma eles em tuas mãos. Eu os entrego em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Alguém afastado do Senhor, você se emburrou com o Senhor, você se machucou, você se entristeceu, e você ficou olhando para Ele de longe, como que dizendo: por que deixou isso acontecer comigo? Por que o Senhor fez isso comigo, Jesus? Não quer você reconciliar com Ele? Como José não entendeu, talvez você também não entendeu a princípio. Mas quem sabe nesta noite você entendeu o propósito. Tem alguém aqui que quer reconciliar-se com Ele e disse: eu quero voltar para Ti, Senhor. Eu quero voltar para o Teu redil, eu quero voltar para os Teus braços. Eu quero sentir de novo a Tua presença. Eu quero sentir aquele amor quente em meu peito quando pronunciar o Teu nome. Quando alguém cantar um hino, que falar comigo, que a minha boca possa abrir em glórias e aleluias sem vergonha de quem quer que seja.
Tem alguém nesta noite? Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Há mais 3 vidas, 4 vidas. É Deus maravilhoso. Obrigado, meu Jesus. Abraça essas vidas também, Pai. Toma em teus braços e diga: minha filha, tu és minha. Sempre foi. Tudo que eu tenho é teu. Somente confia em mim. Somente confia em mim, meu filho. Eu sempre te amei e sempre vou te amar. Aleluia. Toma-nos em tuas mãos. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Põe-nos de pé. Aleluia. Levanta a sua mão para Jesus. A minha vida é do Mestre, coração. Meu caminho é do Mestre, minha esperança. Você percebeu? Deixa vir. Jesus está no barco. Louve ao Senhor. Coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe grandemente, meus irmãos. Sim,
nós estávamos passando já desapercebido, né? Temos aqui os pedidos de oração. A irmã Cléia pede oração em favor de sua filha Laura. Oração por Alilson. Oração por Aparecida. Se tem mais algum pedido, grandioso e poderoso Deus, Tu és o grande curador, o grande curador, o grande libertador, o Deus dos milagres. Manifesta-se através da Tua glória nesse instante. Visite cada uma destas vidas que foram solicitadas aqui, Senhor, curando-os, libertando, como também estas mãos que estão representando outros, que sejam alcançados por Ti e por Tua grande bondade e misericórdia. Abençoa, Senhor, cada um deles. Abençoe aqueles que estão nos leitos de dor nesse instante, que estão ali nos corredores do HR, Senhor, dos hospitais, das santas casas. Meu Deus, tenha misericórdia, Pai. Os que Te amam, os que creem no Senhor, e mesmo os que são ignorantes. Tu és tão misericordioso, como cura cada enfermidade que há nos Teus filhos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Irmãos, vocês que estão decidindo, eu creio que cada um de vocês em particular tem meu telefone, né? Eu queria fazer um pedido para vocês. A hora que você se sentir pronto, não se acanhe. Manda uma mensagem, diz: pastor, eu estou pronto, eu estou pronta. A hora que o senhor quiser, nós podemos marcar o meu batismo. E nós vamos marcar. Nós vamos marcar por um dia só. Nós vamos armar uma tenda. Nós não temos batistério, mas vamos lá no balneário, num lugar bem tranquilo. Nós vamos armar uma tenda lá. Nós vamos levar violão, nós vamos levar, como é que chama o negócio aqui? O carrão. Nós vamos levar pandeiro, nós vamos fazer, como diz os irmãos pentecostais, nós vamos fazer um retetê lá, né? E ver vocês descendo das águas, orar por vocês. E nós vamos fazer essa festa espiritual, tá bom? É só me ligar, aí eu vou anotando. Eu estou pronto, pastor, eu estou pronto. Chegou a minha hora, chegou o meu momento. E aí nós vamos marcar essa data especial para nós festejar na presença do Senhor. E vamos convidar todos que podem, nós vamos fazer uma caravana. Quando o povo pensar, mas o que está acontecendo ali? Disse: alguém está deixando o velho homem para trás, a velha mulher, e seguindo para uma novidade de vida. Amém? Glória a Deus. E orem para que Deus prepare o mais rápido possível o nosso lugarzinho ali, para que nós possamos ter mais espaço, né? Apesar que eu gosto desse tumulto, sabe? Eu gosto desse apertado aqui. Fica perto, fica gostoso, né? Mas qualquer coisa lá, nós puxamos as cadeiras mais para perto também, né? E vai ficar gostoso também, tá bom? Você está feliz nesta noite? Valeu a pena estar na presença de Deus? Ore por mim. Já passou toda a ferida, já não sangra mais, está tudo certo. Já estancou, né? Louvado seja Deus. Amém? Ora por mim, estarei orando por vocês. E tá difícil de ir embora, né? Mas aperte a mão do seu irmão, da sua irmã, diga: Deus te abençoe, meu precioso. Deus te abençoe, minha preciosa. Até outro dia, em nome de Jesus.